Olá, meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Estamos aqui praticamente na reta final da Lei Orgânica do Ministério Público. Se você está chegando aqui agora, saiba que nós já vimos desde o artigo 1º e depois, claro, pulamos alguns artigos que não estavam no edital do concurso passado, mas o primeiro grande objetivo aqui é nós abordarmos todos os assuntos que já foram cobrados em concursos anteriores dentro do assunto Lei Orgânica do Ministério Público, porque isso realmente tem muita incidência em concurso, tá? Então, no vídeo passado, nós estávamos vendo a Diretoria Geral. E aí, só a título de recordação aqui, a gente estava falando no vídeo passado sobre o gabinete do Procurador-Geral de Justiça. E aí falamos da chefia de gabinete, da assessoria técnica, centro de apoio operacional e diretoria geral e diretorias regionais. Aí dentro da diretoria geral, a gente elencou, e foi a última coisa que nós vimos no vídeo passado, nós elencamos aqui tudo que compunha a diretoria geral. Então, corpo de apoio técnico, subárea de apoio técnico, subárea de apoio administrativo e assim por diante. E dentro daquilo que eu já falei para você no outro vídeo, estudar direito, e você que está aqui no canal estudando sozinho e agora tem a minha ajuda como professor, estudar direito, por vezes, é esse caminho de você ter tudo o que tem num certo lugar e depois a própria lei vai dizendo o que é cada um. Então, sem que eu tivesse que adivinhar, quando o artigo 64, falando da diretoria geral, ele diz o seguinte, ó, a diretoria geral compreende corpo de apoio técnico, subárea de apoio administrativo e assim por diante. A primeira pergunta que você se faria é, tá bom, beleza, dentro da diretoria geral tem corpo de apoio técnico, mas o que é o corpo de apoio técnico? Aí a própria lei mais abaixo vai explicar isso para você. Isso você precisa entender quando você estiver estudando direito, sabe por quê? Porque às vezes você está estudando para concurso e eu vou fazer aqui no nosso esqueminha dessa forma. Às vezes você tem a enumeração de tudo o que está dentro de uma certa, de uma certa estrutura e você pode depois colocar aqui do lado, vou colocar como X, né? Alguma palavra que possa resumir o que tem no corpo técnico, corpo de apoio técnico, ou o que pode resumir alguma coisa dentro da subárea de apoio técnico e assim por diante. Por quê? Porque aí, em vez de você ficar com todo esse conteúdo aqui que vai descrever cada um, quando você estiver fazendo uma revisão, você bate o olho e já vê aquilo que mais pode chamar sua atenção num determinado assunto. É assim que você estuda, né? Inclusive, se você quiser mais orientações aí sobre como estudar corretamente, lá dentro do Base Jurídica eu tenho lá um bônus que é curso que ensina a pessoa a estudar, né? Porque a aprovação no concurso, ela exige sim você sentar, estudar sério, sem palhaçada, sem nada, mas também, além de exigir constância, exige que você tenha um certo método, exige que você tenha uma certa disciplina. E eu tenho algumas aulas lá em que eu abordo tudo isso, tá bom? Então, se você tiver interesse, também é mais um convite para você entrar no Base Jurídica. Mas vamos lá. No artigo 64, então, nós vimos que a diretoria geral compreende corpo de apoio técnico. Aí, então, inciso 1º, né? Corpo de apoio técnico. Aí o artigo 65 vai dizer o que é o corpo de apoio técnico. Ó, o corpo de apoio técnico tem a atribuição de prestar assistência técnica ao diretor-geral em assuntos relacionados à sua área de atuação. Entre nós aqui não falou muita coisa, né? Vamos confessar aqui que corpo de apoio técnico, tá bom, prestar assistência técnica ao diretor-geral. Então o que eu colocaria aqui dentro do nosso esqueminha? Corpo de apoio técnico, prestar assistência técnica ao diretor-geral, vou colocar como DG, tá bom? Então essa é a primeira possibilidade. Então, corpo de apoio técnico, prestar assistência técnica. Aí depois, o inciso 2º aqui, então esse aqui nós já vimos, certo? Inciso 2º, subárea de apoio técnico. Então, ó, subárea de apoio técnico da diretoria geral. Tem dentre outras, e aqui, claro, dentre outras, significa que você pode ter alguma disposição, por exemplo, do próprio Ministério Público internamente para dar outras atribuições. Mas olha só,
Subárea de apoio técnico tem, dentre outras, a atribuição de elaborar quadros, tabelas e mapas. Quadros, tabelas e mapas, pesquisas, ofícios, contratos, pareceres, planilhas e gráficos. Então é elaborar. Então a subárea de apoio técnico vai ser composta por pessoas que vão elaborar o quê? Quadros. Quadros aqui pode ser quadros, não é quadro de pintura, tá? É quadros comparativos. Então imagine que você vai fazer uma comparação de, sei lá, houve agora, por exemplo, a alteração na lei de improbidade. Então, para explicar isso aos membros do Ministério Público, aos servidores, pode ser feito ali um quadro colocando lado a lado o que cada coisa, como é que era, como diz o Milton Neves, né? Como é que era e como é que tá. Então, essa é a ideia. Então, aqui é a mesma coisa. Então, elaborar quadros, tabelas e mapas, pesquisas, ofícios, contratos, pareceres, planilhas e gráficos. Então, olha só, elaborar. Então, aqui eu colocaria, sim, ó, elaborar o quê? Quadros, tabelas, mapas, pesquisas, ofícios, contratos, pareceres, planilhas e gráficos, tá? Agora vamos lá. Então, isso aqui subárea de apoio técnico. Elaborar. Guarde esse verbo. Elaborar. Subárea de apoio administrativo, que está aqui, ó, vimos corpo de apoio técnico, prestar assistência técnica ao diretor-geral. Subárea de apoio técnico vai elaborar mapas, planilhas, etc. Agora vamos lá, subárea de apoio administrativo. Tem, dentre outras, de novo, né, a atribuição de receber, registrar, distribuir e expedir processos, correspondências e papéis, manter o arquivo de correspondência expedida e das cópias dos documentos preparados, executar serviços de datilografia e providenciar cópias de texto. Datilografia, hoje é digitação, né? Na época a lei ainda é antiga, né? E não foi atualizada aqui. Então, subárea de apoio administrativo. O que essa subárea de apoio administrativo vai fazer? Só para que você entenda. Ela vai fazer um serviço meio que de secretaria, né? De secretariar. Então, o que ela vai fazer? A atribuição de receber, registrar, distribuir e expedir processos. Então mandam tudo para a subárea de apoio administrativo e ela pode receber, registrar, distribuir e expedir processos. Correspondências e papéis. Então chegou lá, correspondências, papéis. O que são papéis? Podem ser ofícios e assim por diante. Manter arquivo de correspondência expedida. Então todas as correspondências que foram expedidas, onde estarão? Estarão dentro da subárea de apoio administrativo. Cópias de documentos preparados, executar serviços de datilografia, providenciar cópias de textos. Então aqui, se eu fosse guardar, tá? E veja, cada um tem um jeito de guardar. Para mim, na minha ideia, na minha concepção, tudo que tem a ver com correspondência, papéis, textos e documentos tem a ver com a subárea de apoio administrativo, além, claro, de datilografia. Então, o que eu colocaria aqui? Vou até colocar com as minhas palavras. Documentos, textos, correspondências, arquivos, cópias e datilografia. Ou digitação. Então, essa seria também uma forma de você guardar isso. Um dos mais importantes, Centro de Recursos Humanos, ó, artigo 68. Ao Centro de Recursos Humanos, em relação à administração de pessoal do MP, então veja só, uma coisa já importante, o Centro de Recursos Humanos vai atuar com a administração de pessoal, com relação a servidores, a pessoas que estão ali, não vou nem dizer servidores, mas todo mundo que está ali, que é componente do Ministério Público. Então, a administração pessoal do Ministério Público, dentre outras atividades próprias das suas funções, cabe assistir as autoridades nos assuntos relacionados com a administração de pessoal. Então, assistir as autoridades nos assuntos de administração de pessoal. Planejar a execução de políticas e diretrizes relativas à administração de pessoal. Então, sempre essa expressão, ó, administração de pessoal. Coordenar, prestar orientação técnica, controlar e, quando for o caso, executar atividades de administração de pessoal, inclusive dos estagiários e do pessoal contratado para prestação de serviços. Então aqui, o que me parece para você guardar, tá? Numa leitura rápida ou para você associar para fazer uma prova. Centro de Recursos Humanos,
administração de pessoal. Inclusive estagiários e pessoal contratado para prestação de serviços. E parece que esse seria um caminho interessante para você guardar isso, tá? Então, Centro de Recursos Humanos, a expressão aqui, administração de pessoal, é comum. E além disso, essa administração do pessoal tem a ver também com estagiários e pessoal contratado para prestação de serviços, tá? Depois, então nós vimos, corpo de apoio técnico, sub-área de apoio administrativo. Aí quando você estiver estudando, se você não tiver esse esquema aqui, o que você poderia fazer? Aqui já você coloca à mão ou no computador mesmo assim, apoio técnico ao diretor-geral. Aqui, sub-área de apoio técnico. Elaborar mapas, planilhas, etc. Sub-área de apoio administrativo, foi o que a gente acabou de ver. Relacionado a documentos, textos, correspondências, cópias, datilografia, etc. Só para você guardar, né? Eu acho que são palavras de referência. Centro de Recursos Humanos, administração do pessoal, das pessoas. Inclusive, estagiários e prestadores. Serviço. E assim vai, tá? Não vou fazer de todos aqui, porque eu já estou fazendo aqui no esqueminha, tá? Nesse mapa mental aqui, tá? Olha só, departamento de administração. Departamento de administração, vamos lá. Cabe ao departamento de administração prestar às unidades do MP serviços na área de administração de material e patrimônio, de compras, transportes internos motorizados e de zeladoria, propiciando-lhes condições de desempenho adequado, além de outros necessários ao exercício de suas atribuições. Então, olha só, eu preciso de uma cadeira nova. Para onde eu vou pedir? Eu vou pedir aqui, para o departamento de administração. Por quê? Porque ele vai cuidar do material, do patrimônio, das compras, transportes, tudo isso relacionado às suas atribuições. Então, aqui eu colocaria o quê? Departamento de administração, patrimônio. Então, ele administra o patrimônio, zeladoria, compras, transportes, transporte interno. Aqui esse transporte interno, entenda, transportes internos motorizados, entenda, por exemplo, tem uma cadeira que está numa cidade tal, mas a gente precisa mandar para uma outra cidade. Como que isso vai ser levado, né? Então essa é a ideia, tá? Então, além de outros necessários, mas qual a ideia? Se você bater lá no departamento de administração, do que esse cara vai cuidar? Ele vai cuidar do patrimônio, vai cuidar da zeladoria. Zeladoria aqui, você poderia entender como uma espécie de manutenção, tá? Você poderia ter essa ideia, né? Então, precisa ter um lugar que está com vazamento, precisa pintar, precisa fazer alguma coisa naquela unidade do Ministério Público. Então, é o departamento de administração que vai fazer essa verificação, tá? Então, esse seria o caminho. E aí, olha só, aqui a gente tem, ao que me parece, uma impropriedade da lei, porque ela cita aqui, Centro de Finanças e Contabilidade, sendo que aqui, depois então, administração, departamento de administração, vou fazer aqui por cautela, patrimônio, zeladoria, compras, etc. Tá? Agora, no inciso 6º, aliás, a gente tem aqui a indicação de Departamento de Finanças e Contabilidade. E depois dele vem Grupo de Planejamento Setorial. Mas só para você ter uma noção, né, como a lei trouxe aqui uma impropriedade. Em vez de contar aqui com a indicação Departamento de Finanças e Contabilidade, a lei trouxe a indicação de Centro de Finanças e Contabilidade. E depois ela já trouxe a área de
grupo de planejamento setorial, comissão processante permanente, ó, que já são outros incisos aqui, ó, grupo de planejamento setorial, comissão processante permanente, áreas regionais. Então aqui, departamento de finanças e contabilidade, houve, ao que me parece, um erro, um equívoco, quando foi elaborada a lei. Então não se corrigiu isso. Se isso aqui um dia foi alterado de alguma forma, isso deveria estar melhor escrito. Mas então entenda que Centro de Finanças e Contabilidade possivelmente está se fazendo alusão, está se fazendo referência a isso aqui, Departamento de Finanças e Contabilidade, tá? E aqui, é claro, ele vai trazer o que cada um vai fazer também, da mesma forma. Então, Centro de Finanças e Contabilidade, sem que eu fale nada, o que você vai pensar? Centro de Finanças vai verificar o dinheiro, né? Quanto de dinheiro que vai entrar, como que eu vou gastar isso e assim por diante. E além disso, vou contabilizar tudo isso. Isso é o Centro de Finanças e Contabilidade. Então, olha só, a gente até pode fazer essa referência, né? Então, ó, contará com apoio, com corpo de apoio técnico, com uma área de pagamentos, uma área de orçamentos e despesas, uma área de contabilidade, uma área de fiscalização e controle de execução orçamentária, competindo dentre outras as atribuições de. Então, olha só, dentro deste Centro de Finanças e Contabilidade, você tem outras áreas. Então você tem área de pagamentos. Pagamentos do quê? Pagamentos com relação a fornecedores. Então, imagina que o Ministério Público precisa comprar água de garrafa, precisa comprar comida mesmo, porque por vezes existe alguma coisa lá e o Ministério Público precisa fornecer comida para alguma reunião, para algum evento e assim por diante. Então, área de pagamentos. Então, tem uma área que vai fazer só isso. Área de orçamento e despesas. Área da contabilidade. Área de fiscalização, controle e execução orçamentária. Então, me parece que seria muito prudente que a gente fizesse isso. Ó. A gente separasse aqui a área de pagamentos, a área de orçamento e despesas. Então, vou até colocar assim, ó. Vamos colocar como área, né? Área de orçamento e despesas. Área de contabilidade, área de fiscalização e controle de execução orçamentária. Então, área de fiscalização e controle de execução orçamentária, tá? Essa seria a ideia. Claro, por exemplo, a área de fiscalização e controle da execução orçamentária vai cuidar de como que aquele orçamento anual está sendo aplicado, né? Então, essa seria uma possibilidade. Então, olha só. Agora, então, o que faz esse Centro de Finanças e Contabilidade? Lembre-se, na lei existe a indicação de Departamento de Finanças e Contabilidade e depois existe essa impropriedade de dizer que é um centro, mas vou até colocar aqui entre parênteses, né? Qual é o ponto aqui? Então, o que faz este Centro de Finanças e Contabilidade? Vai supervisionar os serviços de contabilidade, execução orçamentária e extra-orçamentária, inspeção e tomadas de contas. Tudo isso aqui tem a ver com o dinheiro que está sendo aplicado. Então, serviços de contabilidade, execução orçamentária realmente é o gasto do que está sendo, o que havia de previsão no orçamento. Também, execução extra-orçamentária é alguma coisa que veio fora do orçamento. Inspeção e tomadas de contas. Então isso aqui é feito pelo Tribunal de Contas. Então quem vai, de fato, supervisionar tudo isso é o Centro de Finanças e Contabilidade. Então alguma coisa que tenha que ser entregue ou de prestação ao Tribunal de Contas, quem vai supervisionar se isso está sendo feito de modo correto ou não é o Centro de Finanças e Contabilidade. Também exercer o controle interno. Então, o controle interno, você se lembra, né, que existe o controle externo que pode ser feito pelo Poder Judiciário e pode ser feito pelo Tribunal de Contas, e existe o controle interno, que é o próprio Ministério Público que fiscaliza a si mesmo. Também fazer cumprir as normas estaduais referentes à execução orçamentária e de encerramento do exercício financeiro. Então, tranquilo, né? Então, tudo que tem a ver com orçamento. Propor normas para aprimorar a execução orçamentária e financeira.
então, de novo, a expressão orçamentária e financeira, né? Emitir pareceres sobre assuntos técnico-administrativos, claro, vinculados à questão orçamentária e financeira, né? E além disso, elaborar tabelas e quadros orçamentários, financeiros, contábeis e estatísticos. Aqui você poderia ter uma pergunta de concursos, porque e por isso que eu falei do elaborar, né? Até disse para você, elaborar tabelas, quadros orçamentários, financeiros, contábeis e estatísticos. Você poderia ter uma questão dizendo o seguinte, cabe à subárea de apoio técnico elaborar o quê? Elaborar tabelas e quadros orçamentários, financeiros, contábeis e estatísticos. Não. Dentro do Centro de Finanças e Contabilidade também existe a elaboração de tabelas, quadros orçamentários, financeiros, contábeis e estatísticos, que é um serviço de confecção dessas informações. Só que veja, são informações específicas relacionadas à questão orçamentária, questão financeira, questão contábil e também questão estatística. Então preste muita atenção, porque isso aqui poderia ser perguntado. Então isso aqui que está dentro da atribuição do Centro de Finanças e Contabilidade, que é elaborar, e por isso eu chamei sua atenção para este verbo elaborar, porque este verbo elaborar pode estar tanto dentro da subárea de apoio técnico, como pode estar dentro do Centro de Finanças e Contabilidade. Professor, como que eu diferencio um do outro? Você diferencia com a seguinte ideia. Apareceu a expressão orçamento, questão financeira, contábil ou estatística, aí isso é uma elaboração feita pelo Centro de Finanças e Contabilidade, tá? E aí, só para a gente terminar esse vídeo, para não ficar muito longo e muito cansativo para você, a área de contabilidade tem atribuições de executar os serviços contábeis de acordo com os planos de contas vigentes e opinar sobre questões da contabilidade pública ou de contabilidade pública. Então aqui a área de contabilidade vai executar os serviços contábeis. Então veja só, a área de contabilidade vai executar os serviços contábeis. E o que é a execução desses serviços contábeis? É fazer balanços, balancetes, é fazer a estimativa de impacto orçamentário e assim por diante. Então são serviços de contabilidade. Então ela vai executar serviços contábeis e também opinar sobre questões de contabilidade pública. Então opinar sobre questões de contabilidade pública, que tem a ver, por exemplo, com, como eu disse para você, impactos de uma determinada despesa no orçamento. Você poderia ter a indicação de um eventual superávit, um excesso de arrecadação em algumas questões. Então a área de contabilidade é que vai fazer isso. Então guarde isso, porque esse é um destaque da própria lei para a área de contabilidade, tá? Então a gente vai parar por aqui, meus amigos. A gente está faltando muito pouquinho para a gente terminar todo o assunto relacionado à lei orgânica do MP que caiu no último concurso. O que eu sugiro que você faça? Que você reassista todas as aulas. A gente tem essas aulas aqui numa playlist aqui do canal. Eu sugiro fortemente que você reassista todas as aulas que estão aqui, que você veja que dentro do canal a gente tem várias playlists relacionadas ao conteúdo para o concurso de oficial de promotoria. Então existem assuntos já específicos, existem as resoluções, existem leis como, por exemplo, essa lei orgânica do MP, que eu estou trazendo aqui com todo o cuidado. E depois disso, o que eu faço? Lá dentro do base jurídica, eu vou elaborar questões, ou buscar de outros concursos, mas colocar questões lá para os alunos resolverem, com um diferencial. Além do gabarito, eu vou comentar alternativa por alternativa, porque nesses comentários você também fixa o conteúdo. Você pode ter uma percepção de alguma coisa que você, quando assistiu a aula, não teve. Então isso também é uma situação, é um ponto muito importante. Então, dentro do base jurídica, a gente tem tudo isso. A gente tem essas anotações todas de aulas, a gente tem esses desenhos, né, esses mapas aqui também eu disponibilizo lá
para os alunos, tá? Então isso também me parece muito interessante. Quando você vai fazer o estudo, você bate o olho nisso aqui, você está estudando, você quer fazer um estudo mais rápido, ou você naquele momento está sem muito tempo, ou está revisando antes da prova, isso aqui ajuda bastante na hora de você fazer a sua revisão. Então acho isso também muito relevante. Então esse material também estará lá dentro do Base Jurídica, além das anotações de aula, além das questões e além de aulas inéditas, além de aulas que não estão aqui no YouTube. Professor, mas você vai dar todas as aulas para o concurso? Eu vou dar. 80% do conteúdo do concurso estará aqui no YouTube. Só que existem 20% de conteúdos que estarão lá dentro da plataforma. Por quê? Porque é uma forma de você se comprometer, é uma forma de, claro, você ajudar o canal, ajudar o professor. Não tenho nenhum problema de dizer isso. E até porque o valor é super acessível. O valor é de 20 reais por mês. Não tem por que você não entrar, não tem por que você não fazer parte disso. E você tem duas formas de entrar. O plano mensal, que você nem compromete limite de cartão de crédito nem nada. Você vai pagando ali todos os meses 20 reais, era 30, eu abaixei para 20 para punir a minha concorrência, eu já falei sobre isso. E se você entrar no plano anual, claro, se o concurso não acontecer dentro de um ano, mas esse plano anual significa estar com você até a prova. Quando chegarmos próximo da prova, o que vai acontecer? Você terá a superrevisão gratuitamente. Superrevisão sempre, eu vendo esta superrevisão antes da prova, mas quem está no plano anual já ganha também a superrevisão. Tá bom, meus amigos? Eu fico sempre muito agradecido a todo mundo que está aqui, você que curte, que comenta, que compartilha. Eu fico sempre muito feliz com o crescimento do canal. O objetivo é nós chegarmos, antes do concurso ainda, em 10 mil inscritos. E essa ideia de chegar em 10 mil é porque na vida, e veja, e eu estou aqui de novo dando uma aula que não é de direito para você. Na vida você precisa seguir pequenos passos. Você não consegue comer um caju de uma vez só. Você precisa pegar um pouquinho, pegar um pouquinho, pegar um pouquinho até comer tudo. E é a mesma coisa o crescimento do canal, né? E é a mesma coisa para o seu estudo, né? Você fala assim, pô, eu tenho tudo isso aqui para assistir. Sabe o que você faz? Quebra em pequenos pedaços. É a mesma coisa. Ó, você consegue comer um salame inteiro? Não, não consigo. Mas se eu chamar você para minha casa, a gente senta, começa a conversar, vai tomando um negocinho ali e tal. Daqui a pouco o salame foi comido inteiro e você nem percebeu. Então, às vezes você tem que quebrar em pequenas partes, em pequenos conteúdos, até você chegar no seu objetivo. O concurso não é uma corrida de 100 metros, o concurso é uma maratona. Então, não é 100 metros, são 42 quilômetros. Tem uma diferença muito grande. 100 metros você consegue percorrer, ainda que você não seja o Bolt, né? Você consegue percorrer 100 metros correndo ou até mesmo andando num tempo muito pequeno. Agora, uma maratona você precisa estar ali com uma constância, precisa estar de fato disposto a fazer isso, sabendo que sim, o caminho é longo, sabendo sim que enfim, você estando nesse caminho por tanto tempo pode por vezes se queimar do sol, pode ter algum tipo de desgaste, que é normal, que é natural, mas lá na frente tem a linha de chegada, lá na frente tem a coroação. E é lá que eu quero você. Então, eu fico muito agradecido a você que está aqui, desejando para você sempre que você consiga se ver, se enxergar, cruzando essa linha de chegada. E cruzar essa linha é ver o seu nome no Diário Oficial. É se ver como uma pessoa aprovada. É se ver como alguém que, a partir de agora, vai ter uma tranquilidade maior na vida. Esse é o caminho. Então, sugiro que você continue aqui no canal, assista os vídeos todos que eu coloco aqui. Se você puder ativar as notificações também, para já saber quando eu coloco vídeos novos, ótimo também, acho interessante fazer isso. Mas além disso, sugiro muito que você entre no Base Jurídica. Eu tenho certeza de que o conteúdo que está lá no Base Jurídica vai fazer a diferença. Se o que eu estou trazendo aqui já faz a diferença para as pessoas que não estão lá, imagine o quanto de conteúdo, e veja, não é em quantidade, mas é em qualidade. O quanto de qualidade de conteúdo que está lá, que também não pode te ajudar. Então, pense, considere isso
E fica sempre o meu convite. Se você quiser fazer uma experiência, entre no plano mensal por um mês, veja o que você acha. Depois, se quiser, não tem nem fidelidade nem nada. Eu não faço questão, né? Eu até esses tempos citei uma situação de um cara que entrou, baixou todos os materiais e saiu, né? Que queria dar um golpinho, né? Queria ser espertão, né? Então, é o que acontece numa situação como essas. Eu reembolso, não tem problema, tá tudo certo. Eu não preciso, né? Não preciso dessa energia ruim comigo. Eu quero comigo as pessoas que andam comigo, que confiam em mim e que de fato sabem que eu consigo ajudar você a chegar naquilo que você quer, que é passar no concurso. Tá bom? Convido você para entrar lá, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom? Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!